Bom dia também aos que nos acompanham pela internet, sejam muito bem-vindos. Inicialmente a gente passa nossos recadinhos, né? Sempre lembrando que a nossa casa oferece palestras e tratamento com passo todos os dias, e os horários e a programação fica sempre aqui no nosso quadro de aviso e também no nosso site, tá? Então quem quiser só dá uma olhadinha lá. Agora, com relação à nossa área social, né, que a gente faz o nosso trabalho de cesta básica, agora, bom, a gente está precisando de quase de tudo, né, mas, assim, os itens principais é arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar. Então, desde já, a gente agradece quem vem sempre colaborando, quem puder também é sempre muito bem-vindo, né, para que a gente possa dar prosseguimento com esse trabalho, ajudando as 80 famílias já cadastradas, né. Então, é basicamente esses recadinhos e vamos então já tranquilos e harmonizados com esse ambiente de paz. Elevemos nossos pensamentos e a Deus, nosso Pai, agradeçamos pela vida. Agradeçamos pela oportunidade de aqui podemos estar, junto de amigos queridos da espiritualidade maior, que sempre nos recebem com carinho e nos equilibram com suas energias de amor e de paz, para que possamos seguir os novos dias mais confiantes, renovados e fortalecidos. Aproveitemos bem a palestra de hoje, para que as palavras que nos serão dadas sirvam de instrumentos de reflexão, para que possamos a cada dia melhorarmos um pouco mais. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Luiz Henrique vai conversar com a gente sobre guarda a paciência, né? Por favor, seja bem-vindo. Bom dia a todos, aos nossos amigos também que nos assistem pela internet, bom dia. É sempre com muita alegria, com muita satisfação que nós chegamos até aqui, não é, nessa manhã, para falarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita, que são tão consoladores, que nos auxiliam tanto no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Nós que às vezes passamos por alguns momentos difíceis, temos alguns obstáculos aí a percorrermos, temos momentos de dúvida, momentos de dor, momentos de angústia. E aí a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus são sempre muito esclarecedores, muito consoladores e nos mostram o melhor caminho a seguir. Por isso que é sempre muito bom nós estarmos aqui ouvindo essas palestras para refletirmos um pouco sobre as nossas vidas, para reformularmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e assim seguirmos a nossa vida, a nossa caminhada de uma maneira melhor, mais felizes, mais harmoniosos, com mais saúde, que é tudo isso que nós buscamos aqui, não é mesmo? Então, sejam todos bem-vindos, é sempre muito bom, não é? Esse domingo pela manhã, esse clima de paz, de harmonia, nós já começamos o dia bem, não é mesmo? E hoje, como sempre, os temas muito oportunos, não é? Que vão nos auxiliar no nosso dia a dia. E o tema foi retirado do livro Fonte Viva, que foi psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. É o número 129, Guarda a Paciência. Então, hoje nós vamos falar sobre a paciência, como ela é importante na nossa vida, no nosso dia a dia, principalmente nesse nosso mundo, nessa nossa vida, às vezes tão corrida, tão agitada, com tantas dificuldades aí pela frente, e nós sempre somos chamados a exercermos a paciência. Em primeiro lugar, vamos nos lembrar do conceito de paciência. Lá no dicionário está dito que é uma virtude que consiste em suportarmos as nossas dores, as nossas dificuldades com resignação, perseverança, conformação. Esse é o conceito do dicionário. Vejamos que, nesse trecho de hoje, na verdade, Emmanuel comenta uma passagem de Paulo, da Epístola de Paulo aos Hebreus. E aqui
então, Paulo, nós sabemos que nós devemos muito a ele, não é mesmo? Esse grande discípulo de Jesus, que foi o responsável pela divulgação do Evangelho do Mestre. Porque ele que foi em vários locais, não é? Da sua época, a pé, percorrendo, levando a mensagem de Jesus, fundando as igrejas. E como naquela época ainda não havia internet, rede social, WhatsApp, tudo mais, era um pouco mais difícil a comunicação. Então imagina que, para ele conseguir levar a sua mensagem, o que ele fazia? Ele escrevia as suas cartas. Até mesmo da prisão em Roma, ele escreveu a carta para essas comunidades. E graças a Deus nós temos até hoje esses ensinamentos que tanto nos confortam. E uma dessas cartas, então, é para os hebreus, aqueles judeus que se converteram ao cristianismo, que viviam em Israel. E naquela época, naquele contexto, imagina a dificuldade que eles viviam, esses primeiros cristãos, com tanto preconceito, com tanta perseguição, falta de aceitação, tanto que eles tinham que se reunir, não é, nas catacumbas, sempre tudo muito escondido, muito velado. Então, diante de tantas perseguições, diante de tantas dificuldades, ele então lembra a esse povo, a esses hebreus, e recorda para que eles tenham paciência diante das dificuldades que eles passam, diante das aflições. E até um trecho aqui, nós vamos ler um pouquinho mais só da carta dele para entendermos, quando Emmanuel comenta. Então ele nos diz: em realidade compadece-vos dos encarcerados e suportastes com alegria o esbulho dos vossos bens, sabendo que tendes um patrimônio mais excelente e durável. Olha as dificuldades que já passavam, não é? De serem encarcerados, de perderem os bens. Não queirais, pois, perder a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Precisais de paciência, para que, fazendo a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Exatamente esse trecho que Emmanuel comenta, onde ele chama o povo hebreu ao exercício, à prática da paciência para receberem toda essa recompensa. Só para terminar esse trecho. De fato, ainda mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. O meu justo viverá da fé. Porém, se ele se afastar dela, não agradará a minha alma. Nós, porém, não somos dos que se afastam para a sua perdição, mas daqueles que guardam a fé para salvar a sua alma. Olha só, não é? Imagina aquele povo passando por tanta dificuldade, por tanta aflição, de repente recebendo essa carta, que é um bálsamo, não é? Para todos nós. Até porque ele falava naquela época da importância da paciência diante das dificuldades. Como nós já no início aqui da palestra nos lembrávamos também das nossas dificuldades que nós passamos, das nossas aflições, dos nossos infortúnios, não é? E aí vejamos a importância de exercitarmos a paciência. Já não temos mais aquele problema que havia na época dele, de nos dizermos cristãos, espíritas. Hoje em dia já está até na moda, nós temos filmes, nas novelas. Mas, de alguma forma, nós temos ainda as dificuldades da nossa própria vida, da nossa caminhada. E quando nós falamos de paciência, vamos lembrar também, podemos entender a paciência como a ciência da paz, a importância da busca da paz, a paz no mundo, a nossa paz interior. Então, quando nós falamos ainda no mundo, nós temos muitas dificuldades, não é? Vemos muitos crimes, muitas guerras. Hoje em dia, então, essa questão aí do terrorismo, algo tão grave, não é? Que sempre aparece nos noticiários. Então, na mídia, nós temos uma ideia de como anda o nosso planeta. Mas nós também passamos por momentos de guerras interiores, por momentos de dúvidas, de angústias, até porque, na verdade, o nosso mundo nada mais é do que um reflexo do nosso exterior. Então, se nós ainda vivemos nesse mundo em que há tanta miséria, em que há tantas brigas, tantas disputas, é porque, de alguma forma, todos nós ainda vivenciamos tudo isso no nosso interior, que se reflete para o exterior.
Então vejamos a importância de nós compreendermos a realidade à nossa volta. Porque aí fica um pouco mais fácil de nós sabermos qual rumo a dar às nossas vidas. A partir do momento que nós compreendemos o que estamos fazendo, o que ocorre ao nosso redor, nós já temos um guia seguro sobre o melhor caminho a seguir. Então nada melhor do que o estudo, não é? Jesus já nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é? Então, em primeiro lugar, o estudo, a compreensão do que ocorre à nossa volta. Por exemplo, na época da escola, nós não gostávamos muito assim, das provas, dos trabalhos, mas sabíamos que aquele momento era importante, porque, afinal de contas, precisaríamos passar por tudo aquilo para passarmos de ano, para irmos para o ano seguinte, terminarmos os nossos estudos. Então, aquele que conseguia se conscientizar disso, e pensava, não, então aquele momento de estudo é um momento também para o meu conhecimento, para o meu aprimoramento, em que, se eu dedicar aquele momento da minha vida, depois eu vou ter a recompensa. Então nós conseguíamos, aqueles que tinham essa compreensão, conseguiam passar de uma maneira um pouco melhor, não é? Por este momento que muitas vezes nós não gostávamos muito. Assim é também nas nossas vidas. Nós também temos os momentos difíceis, mas a partir do momento que nós temos uma compreensão do que ocorre ao nosso redor, nós conseguimos passar de uma maneira melhor. E aí a doutrina espírita, nesse sentido, é muito esclarecedora para nós. Por quê? Ela vem nos explicar por que nós passamos por estes momentos. Por que vivemos num mundo ainda onde há tantos problemas? E aí ela vem nos explicar, não é? Que nós somos criados por Deus lá atrás, simples, ignorantes, e fomos evoluindo ao longo das nossas várias existências, das várias reencarnações. Pois nos estudos, nos cursos, nós vamos nos aprofundar um pouco mais, não é mesmo? E aí aprendemos também todos os mundos, todos os planetas são habitados, tanto que Jesus já nos disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. E estes mundos, eles têm diferentes graus de escala de evolução. Então nós temos desde os mundos mais primitivos, aqueles espíritos que começam, né, que são criados, até os mundos mais elevados, os mundos mais felizes, onde estão os anjos, aqueles espíritos celestiais, onde há paz, harmonia, saúde sempre. E nós aprendemos que o nosso planeta não é dos melhores. Na verdade, também não é o pior, mas ele está ali mais próximo, né, daqueles planetas inferiores, que é esse mundo de expiação e de provas. Então, assim, já caminhamos um pouco, é claro, já vivemos aí durante alguns séculos, já conquistamos muito aprendizado, muitas experiências. E o que acontece? Agora está naquele momento de nós nos reeducarmos, né? De nós aprendermos. É como se fosse um planeta escola também, do aprendizado, não é? Do momento de realmente colocarmos em prática tudo aquilo que nós já aprendemos lá atrás. Então, quando nós percebemos que, ao longo dessa nossa caminhada, nem sempre nós optamos pelo melhor caminho, não é? Algumas vezes preferimos aquela porta larga, aquele caminho que nos parecia mais fácil, porque não exigia muito de nós e porque, como a maioria ia, nós seguíamos e deixávamos de atentar para as necessidades do nosso próximo, deixávamos de renunciar a muitas coisas nas nossas vidas, à questão material, deixávamos de cuidar do nosso espírito. E nós vamos aprendendo que, pela lei de ação e reação, nós acabamos sofrendo as consequências de tudo aquilo que nós fazemos, seja para o bem, seja para o mal. Então, de alguma forma, tudo que nós passamos no nosso planeta é consequência daquilo que ocorreu, seja em outra vida, seja na vida atual. Então, até uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que nos fala das causas das aflições. E nós aprendemos, não é mesmo, que todas as nossas aflições há uma causa justa, há um motivo pelo qual nós passamos. Por mais difícil que seja, naquele momento que nós passamos,
se nós conseguirmos manter essa nossa calma, nós vamos depois compreender, vamos aceitar. E aí está a questão, a ideia da resignação. Que não é nós cruzarmos os braços e falarmos, não, mas então porque Deus quis, então não há o que fazer. Né? E ficarmos esperando o tempo passar. Não é isso. A resignação é nós compreendermos no nosso coração por que passamos por determinadas situações na nossa vida, aceitarmos, não nos revoltarmos, acharmos que Deus nos esqueceu, que Deus está revoltado conosco, e seguirmos adiante, apesar das dores e das aflições. Até porque nós sabemos que isso vai passar. Quando nós olhamos para trás, quantos momentos nós já não passamos nas nossas vidas difíceis e que passaram? Que de alguma forma nós recebemos alguma ajuda, algum esclarecimento, nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre temos alguém para nos auxiliar. E aí algum parente, algum amigo, alguém que nos dá uma luz, que nos dá uma palavra de conforto, que nos mostra o caminho a seguir, algo que nós lemos muitas vezes em algum livro. Ou então aquele que diz, não, mas eu não tenho parente, nem amigo. Mas nós sabemos que nós temos os nossos amigos espirituais, não é? Não estamos sozinhos, temos nossos mentores, que estão sempre velando por nós. O que acontece é que muitas vezes nós é que nos afastamos. Nós é que, por escolhermos esse caminho aparentemente mais fácil, acabamos desviando da rota, desviando do caminho. E aí, como nós não nos ligamos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, nós não captamos a ajuda deles, todo o amparo. Não é mesmo? Então, daí a importância da prece nas nossas vidas. Que é aquele momento em que nós deixamos de lado os nossos problemas, preocupações, a correria do dia a dia, e nos ligamos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, anjos da guarda, não é mesmo? E pedimos sustentação, proteção, amparo. E não tenhamos dúvida de que a resposta sempre virá. De uma forma ou de outra, nós sempre seremos atendidos. Então, meus caros, nesse sentido, vamos guardar a paciência, vamos exercitar a paciência, principalmente naqueles momentos difíceis, às vezes no trânsito. É fácil falar aqui, sabemos que a prática exige um pouco mais de esforço. Aquele momento no trânsito, que nós estamos parados e nada, né, o carro nenhum anda, ou então alguém nos fecha, ou alguém passa na nossa frente, ou alguém nos empurra. Então, enfim, sabemos das situações difíceis aí que nós passamos no nosso dia a dia. Muitas vezes dentro do nosso lar também, é verdade? Nós temos aí, falamos, os nossos parentes difíceis, aqueles parentes que muitas vezes eles nos mostram também quem nós realmente somos, aqueles parentes que muitas vezes não contribuem ali na nossa casa para a paz, para a harmonia. Mas será que nós também às vezes não somos os parentes difíceis para o outro? Será que nós também sempre contribuímos, sempre somos perfeitos, tranquilos, serenos? Não. Também temos aí os nossos defeitos, os nossos deslizes, ninguém é perfeito. Então, compreendendo isso, fica um pouco mais fácil de nós aceitarmos, compreendermos o nosso próximo, o mais próximo, aquele que está no nosso lar. Também no nosso trabalho, não é? Que muitas vezes temos que conviver com chefes também autoritários, injustos, colegas de trabalho que muitas vezes não fazem ali a parte deles, muitas vezes aquele clima de disputa, de maledicência, de perseguição. E aí, qual deve ser a nossa postura enquanto verdadeiros discípulos de Jesus, enquanto cristãos? Será que nós vamos fazer como todos os outros? Porque eles fazem? Não. Precisamos fazer diferente. Precisamos, de alguma forma, começar essa transformação no nosso mundo. Aí nós podemos parar para pensar, mas só eu vou fazer isso? E os outros? Os outros não fazem, por que eu tenho que fazer? Ora, mas se todos pensarem assim, como que nós vamos conseguir mudar a realidade à nossa volta? E de fato nós podemos mudar, ainda que sejamos o único naquele ambiente. Mas a partir do momento em que nós fazemos luz, que nós modificamos o ambiente à nossa volta, ele vai se transformando.
Basta ver que se nós entrarmos num quarto escuro, se acendermos uma vela que seja, por mais tênue, por mais fraca que seja aquela chama, ela vai iluminar todo o ambiente. Assim somos nós, quando nós nos dispomos a sermos pessoas melhores, quando nós nos dispomos a agir de uma outra maneira, de uma maneira cristã, nós fazemos luz, nós modificamos o ambiente à nossa volta. Tenhamos essa certeza em nossos corações. E, de fato, quando assim agimos, com o tempo nós vamos perceber que a situação, a realidade vai alterando a nossa volta. Mas assim como a vela tem aquela chama que é fraca, que pode apagar a qualquer instante, qualquer vento, tenhamos cuidado também. Porque essa nossa chama também, às vezes, ainda não é muito forte. Não é? Às vezes temos a chama um pouco fraca, então tenhamos cuidado. Tenhamos vigilância para que essa chama não venha a se apagar. Então Jesus já nos disse, orai e vigiai. Então a vigilância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Então vamos parar para refletir. Qual tem sido a minha atitude nos ambientes em que eu vivo? Estou agindo de uma maneira cristã? Se Jesus estivesse ao meu lado, o que ele pensaria de mim? Do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, do que estou agindo? Algumas vezes vão ficar até assustados, não é? Opa, melhor não, né? Deixa para lá. Mas, de alguma forma, isso nos ajuda. Nos traz uma certa vigilância quando paramos para pensar que Jesus está ao nosso lado, os nossos mentores. Então, que nós possamos realmente começar a nossa transformação, agindo de uma outra maneira. Até porque, se nós falamos que nós queremos ir para um mundo melhor, então quando nós aprendemos sobre a questão aí dos mundos felizes, nós pensamos, nossa, mas eu queria ir amanhã, né, para esse mundo, cansei desse planeta. Então, na próxima encarnação, eu já quero ir lá para Júpiter, aquele mundo elevado, mundo onde as pessoas são mais felizes, até a descrição na Revista Espírita sobre esse planeta. Quando a gente lê, a gente pensa, nossa, como deve ser bom morar lá, né? Mas, por outro lado, sabemos que precisamos nos preparar também para irmos para esses mundos mais felizes. Tanto que até, muitas vezes, programas comerciais, né, de alguma forma, trazem até de uma maneira divertida essa questão da adequação ao planeta. Então, havia até era um comercial que mostrava, não é, aquela pessoa indo para o céu, para o mundo feliz, onde todos ali estavam, né, ouvindo uma música clássica, lendo, estudando, conversando de uma maneira calma, todos ali de branco, e a pessoa pensa, nossa, mas que mundo é esse? Que lugar é esse? Então ela não se identificava com aquele ambiente. Até que ela desce, vai lá para baixo, e aí naquele outro mundo, aí sim ela estava feliz com a música alta, com a bebida dela, a carne dela, enfim, aquele ambiente onde ela se afinizava mais. Assim é conosco. Nós também precisamos ir nos preparando, não é? Se queremos ir para esse mundo feliz, para esse mundo melhor. E como que nós vamos conseguir evoluir se nós ainda trazemos na nossa consciência essa importância do reajuste, da reeducação? E não adianta, de alguma forma, a nossa consciência é o nosso juiz. Ela sempre nos mostra onde erramos, o melhor caminho a seguir. E nós ainda sempre temos algo a resgatar. Não somos perfeitos. Todos nós estamos aqui no mesmo barco. Alguns já caminharam um pouco mais, outros ainda precisam aprender, mas um vai ajudando o outro. Até porque aqueles que caminharam mais, ninguém sabe o dia de amanhã. Podem cair também, o tombo será ainda maior. Então a vigilância, a oração é para todos, e o estudo. Principalmente para aqueles que já caminharam um pouco mais. Não é para todos, nós não podemos parar nunca. Então, de alguma forma, então nós precisamos resolver essas situações. E até André Luiz nos traz um livro, Missionários da Luz. Alguém aqui já leu? Missionários da Luz? Muito bonito, não é? Muito esclarecedor. Quando puder, vamos ler. Especialmente esse capítulo 11, em que ele nos traz a história do Noé, da Esther e do Raul.
Então, o Noé e a Esther, eram um casal, eles estavam noivos, iam se casar, estavam todos apaixonados, viviam bem, felizes. E eis então que vem do interior o Raul para passar um tempo lá na capital, e aí ele encontra o seu amigo Noé, e ele então acaba se apaixonando pela Esther. E se ele tivesse ouvido as nossas palestras, tivesse lido o Evangelho, talvez ele conseguisse sublimar, né? Modificar aí os seus pensamentos, seguir a sua vida. Mas não. Então o que ele quis? Ele queria a Esther para ele. E aí o que ele pensou? Bom, então eu preciso afastar o Noé do caminho. Porque com o Noé aqui eu nunca vou ter chance com a Esther. Então o que o Raul fez? Ele acabou, de alguma forma, ele foi testando lá as doses de um veneno, e aí ele chegou num ponto então em que o Noé iria tomar, né, essa bebida com esse veneno, e mais tarde iria falecer. Então, aparentemente, foi uma situação em que pareceu um suicídio do Noé. E nós ficamos sabendo dessa história porque quem apareceu lá num centro foi a Esther. E ela estava muito triste, né, muito desconsolada, porque o Raul havia falecido. E aí, então, e aparentemente havia sido um crime em que não havia uma resposta, ninguém sabia o porquê havia ocorrido aquele crime. E então André Luiz, junto com o seu instrutor, eles foram atrás, não é, de toda essa história, para saber o que estava se passando. E foi então que eles ficaram sabendo disso, porque a Esther acreditava que o Noé havia se suicidado, né? Então, encontrando com Raul no plano espiritual, numa situação difícil, é que eles acabaram sabendo de tudo que havia se passado. Então, quem contou toda essa passagem foi o Raul. A Esther não sabia de nada do que havia ocorrido. Porque para Esther, o que havia acontecido? O Noé falecera, Noé havia suicidado. E então o Raul se aproximou, a consolou, acabou ficando próximo, e eles se casaram. Tiveram filhos, tiveram uma vida aparentemente feliz. Mas eis então que o Raul conta uma outra versão, e a verdadeira, né? Aquela que realmente havia acontecido. Que, quando aconteceu a morte do Noé, ele se aproximou da Esther, mas se casou, tiveram filhos, tinha uma vida estável, boa, feliz, mas para ele não. Por quê? Porque ele trazia na sua consciência aquela sua falha, o crime que ele havia cometido. Então, ele não conseguia viver em paz, não conseguia viver feliz. Era uma aparência de felicidade mesmo. Até que ele não aguentou mais essa situação e, numa determinada ocasião, ele acabou tirando a própria vida, mas fez de uma forma que parecesse um crime em que ninguém sabia a circunstância. Ele fez parecer que era um crime, mas ele também havia se suicidado. E aí, então, ele estava numa situação muito difícil lá do outro lado, no plano espiritual, e nos conta essa sua história. Até depois vamos ler, é um capítulo longo, muito bonito, mas é muito esclarecedor porque ele vem nos mostrar que quando nós, de alguma forma, falhamos, não acertamos aí o caminho, o melhor caminho a seguir, nós trazemos isso na nossa consciência. Claro que nós podemos até pensar, não, mas nós estamos longe aí do exemplo do Raul. Imagina, fazer um crime desses, já crescemos um pouco, evoluímos, que bom. E é verdade, né? Graças a Deus. Mas, como nós falamos, de alguma forma, todos nós trazemos ainda alguns deslizes, alguns defeitos, alguns vícios, que podem não ser graves aqui, como na história do Raul, mas que de alguma forma atrapalham o nosso progresso. De alguma forma, também nos deixam uma consciência ainda pesada, de uma necessidade ainda de um reajuste, não é? De nos reconciliarmos com o nosso próximo. Então, nós vamos aprender que todos esses nossos desafetos, no nosso lar, no nosso trabalho, são oportunidades que são colocadas junto a nós para que nós possamos nos modificar.
São oportunidades para que nós possamos nos reconciliar. Então, a lição do Evangelho, a lição da doutrina, é que nós possamos, então, exercitarmos a nossa paciência diante dessas situações difíceis e seguirmos adiante. Fazendo o quê? Além da oração que nós falamos, do estudo, é muito importante a prática da caridade, a prática do amor, do trabalho, a começar com esses nossos desafetos. Por mais difícil que seja, não é? Nós buscarmos uma reconciliação. Jesus já nos disse, vai, reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho. Então vamos abrir mão aí do nosso orgulho, da nossa vaidade, vamos começar a exercitar a nossa humildade para que possamos perdoar o nosso próximo, para que possamos exercitar a nossa paciência com aquele que errou para conosco, assim como nós também gostamos de pedir perdão, queremos o perdão pelas nossas falhas. E aí nós vamos nos sentindo mais leves, mais tranquilos, mais serenos. Então, é uma série de oportunidades que nos são colocadas para que nós possamos exercitar o amor, a caridade. Lembrando que esse amor aí aos nossos desafetos, é claro que não vai ser o mesmo amor que nós temos por um parente querido, um amigo que gostamos, que às vezes entramos em crise, né? Nossa, mas como que nós vamos amar o nosso desafeto? Até se nós sairmos daqui, batermos na porta do nosso desafeto, ele não vai nem nos receber, né? Não vai nem entender essa nossa atitude. Mas, como nos diz o próprio Evangelho, o fato de nós não desejarmos mal a essa pessoa, não desejarmos nos vingar, não é? De alguma forma ajudarmos, se for possível. Tudo isso já é o amor ao nosso desafeto. Então nós já estamos também seguindo o Evangelho, tirando esse rancor, essa mágoa, essa aflição dos nossos corações. E nós somos os maiores beneficiados de tudo isso. Porque enquanto nós carregamos todas essas situações, de dor, de mágoa, nós é que estamos sofrendo. Nós é que não dormimos direito, nós é que ficamos doentes, que não nos alimentamos, que ficamos infelizes. E quando nós deixamos de lado essa mala cheia de tijolos que muitas vezes carregamos inutilmente, nós nos sentimos mais leves, nos sentimos mais em paz. Olha só a importância da busca da paz interior. Voltando aí à questão da paciência. Então é fundamental esse nosso conhecimento, o autoconhecimento. Isso já os gregos já falavam, não é? Estava lá no templo de Delfos, não é? Conhece-te a ti mesmo, depois foi atribuído a Sócrates. Então está lá desde os filósofos antigos, nós já temos, não é, essa ideia, essa importância do conhecimento interior, desse autoconhecimento. Então, analisarmos aí os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes. E Santo Agostinho nos auxilia tanto, não é? Ele que nos fala da importância de a cada dia, antes de dormirmos, fazermos uma análise de tudo aquilo que fizemos ao longo do dia, de tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que agimos, e pararmos para refletir. Nós agimos de uma maneira cristã, da maneira que Jesus espera de nós? O que nós podemos fazer para melhorarmos? Como podemos fazer no dia seguinte para agirmos de uma maneira melhor, de uma maneira mais cristã? E sem dúvida, meus caros, que fazendo essa atividade, que pode ser rápida, não é? Não precisamos demorar muito, até porque essa vida corrida nossa, mas enfim, se tivermos um momento desses de reflexão, isso já vai nos auxiliar tanto, não é, na nossa caminhada, porque nós vamos realmente nos autocorrigindo, não é? É um aprendizado, nós somos autodidatas. Nós também vamos, de alguma forma, vendo em nós aquilo que precisamos melhorar. Ninguém precisa falar para nós, ninguém precisa nos apontar. Mas, de alguma forma, com todo o conhecimento que nós vamos adquirindo e com esse exercício diário e simples, nós vamos conseguindo efetivamente a nossa transformação. E se o outro ainda não fez essa transformação dele, se o outro ainda não está no caminho, paciência. Né? Exercitar aí a paciência, porque é o livre-arbítrio da outra pessoa também, a caminhada do outro. Nós não podemos forçar. Né?
Então, que de alguma forma ele se inspire nessa nossa luz, nessa nossa determinação e possa também iniciar a sua caminhada. Mas não é porque o outro não faz que nós não faremos. Pelo contrário, nós devemos fazer a nossa parte e assim auxiliar para que o outro também faça. E assim nós vamos contribuindo para vivermos num mundo melhor. Porque nós não falamos que o mundo, o que ocorre ao nosso redor é um reflexo do nosso interior. Então, se cada um de nós formos nos transformando, formos nos melhorando, nós vamos contribuir, sim, para a transformação do mundo. Jesus já nos disse, está lá em Lucas, não é? É na vossa paciência que ganhareis a vossa alma. Olha que bonito, está lá em Lucas. Então, ele, que foi o maior exemplo de paciência, não é? Que passou por tantas situações difíceis, tanta perseguição, e manteve sempre a paciência, a sua calma, não é? Ele que continuou sempre a sua missão, é o maior exemplo para nós. E se nós queremos ser salvos, não é? Queremos viver de uma maneira melhor, realmente vamos exercitar, vamos guardar essa paciência no nosso dia a dia, contribuindo para a evolução do nosso planeta. Muita paz a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? Todos refletir bem, né? Ninguém? Acho que também para a internet não deve ter nada, né? Que a Denise não nos avisou. Bom, então é isso. Todo mundo já ou não entenderam nada, ou entenderam. A paciência realmente é um exercício, né, meus caros, diário. Sabemos que às vezes não é tão simples, né, tão fácil. Às vezes nós nos pegamos aí sem paciência, né, mas vamos exercitar, né, vamos ter aí essa força de vontade. Até uma história do Chico, quando nós falamos de caridade, ele também estava correndo, né, estava indo para o trabalho, correria nosso dia a dia, e até aí uma moça pediu, né, para que aplicasse um passe, pediu uma palavra de consolo, e ele, mas eu estou com pressa, agora eu não posso. E aí o Emmanuel falou, né, o mentor dele, Chico, melhor você voltar lá, não custa nada, é rapidinho. Aí ele voltou, então conversou com essa moça, aplicou o passe. Aí quando ele saiu, ele falou, agora olha para trás, né, e ele viu aquelas bênçãos, né, aquelas chuvas ali de boas energias indo para ele, partindo dessa mulher. Aí ele falou, já pensou se você não tivesse parado, o que não ia vir para você? Então é isso. De alguma forma, quando nós exercitamos a nossa paciência, procuramos sermos pessoas melhores, nós recebemos também o bem, recebemos essas bênçãos e vamos nos sentindo melhores, é claro. Então vale a pena, não é, nós nos esforçarmos aí um pouquinho, né? Pois é. Dura quando a gente procura ser paciente com o outro e o outro nos leva ao limite da paciência, né? E aí é difícil. Porque aí você fala, poxa, não dá mais. Aí é muito difícil. Como é que a gente trabalha? Então, qual é o seu nome? Augusto, é um problema mesmo, viu? Porque realmente nós, não é, nos esforçamos tanto, aprendemos, assistimos às palestras, vamos nos cursos, lemos, estudamos, tentamos, fazemos todo um esforço, e aí somos pacientes, tentamos ser pacientes, e aí o outro não é nem um pouco conosco, não é? É intolerante, não tem o mínimo de paciência. Aí quando nós vemos isso, nós pensamos, puxa, né? E a minha paciência e tudo que eu tenho feito? Como nós falamos, né, Augusto? Não é porque o outro é impaciente, o outro não age assim, que nós vamos agir da mesma maneira. Então, por mais difícil que seja a mensagem do Evangelho, é que nós devemos guardar a nossa paciência. Então, continuemos sendo pacientes, ainda que o outro não seja. Não é? Continuemos no nosso caminho, ainda que o outro não esteja no caminho, não é? Ainda que o outro não nos entenda, por mais difícil que seja. Vamos lembrar da água do Arpaz também, que o Chico falava, não é? Então, naquele momento em que o outro perdeu a paciência conosco, vamos imaginar que estamos com essa água na boca e não vamos falar nada, vamos esperar passar, esperar a poeira baixar, não é mesmo? E aí, procurando compreender também que, por que o outro age assim?
não é? Por que o outro ainda não tem essa paciência? Então, procurando entender o momento do ele, talvez a pessoa esteja passando por um momento difícil, não é? Talvez a pessoa esteja com algum parente, se é no trabalho, algum parente que esteja passando por um momento difícil. A pessoa está com algumas dúvidas, algumas crises, ela não teve ainda todo o conhecimento que nós estamos tendo. Então, é mais ou menos como nós olhamos uma criança, não é? Aquela criança que ainda briga, que ainda xinga, que ainda chora, que ainda esperneia, e aí nós procuramos ter mais paciência, mas, ai, nossa, ele ainda precisa aprender muito, não é? E assim é que Deus e Jesus nos veem, aliás, não é? Nos nossos defeitos, nos nossos vícios e deslizes, como crianças, né? Que ainda estão a caminho. Então, é procurando compreender o outro, é que nós vamos, então, exercitando essa paciência. Então, por mais difícil que seja, não vamos desanimar. Não é mesmo que o outro não faça, vamos nós fazermos a nossa parte, pedindo para que Deus e Jesus nos deem força, sustentação, para mantermos sempre a paciência, principalmente quando o outro não mantém. Bom, então obrigado a todos pela atenção, por todo o acolhimento. Então, pela paciência, né, de ouvirem. Que todos tenham uma excelente semana, com muita luz e muita paz. Graças a Deus. E assim, envolvidos nesse amor maior, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, que seja envolvido em muita luz, muita paz, e muita harmonia. Vibremos pelos enfermos, para que essas energias lhes cheguem em forma de medicamento, lhes fortalecendo o corpo físico e também o emocional, para que se sintam amparados e fortalecidos, auxiliando na sua recuperação. Vibremos pelos lares em desarmonia, para que haja muita luz e muita paz. E vibremos por todos os locais, como asilos, os orfanatos e os abrigos, levando essas boas energias de amor e de paz, para que se sintam acolhidos, amparados e amados. E assim, mais uma vez agradecemos, Pai, pela oportunidade desse novo amanhecer, desse dia que se iniciou de forma tão harmoniosa, e que possamos seguir a nova semana com muita saúde, muita paz e harmonia, que possamos refletir sobre as palavras que nos foram passadas hoje, para que assim, a cada dia, possamos nos melhorar um pouco mais. Que assim seja, graças a Deus.